Olá, o meu nome é Márcio e no mapa mental de hoje nós vamos falar sobre a estrutura e propriedades dos compostos orgânicos. Então, para começar, a gente tem que pensar em uma molécula orgânica. E quando eu falo de molécula orgânica, eu quero levar a atenção aqui para duas situações, né? Eu estou me referindo a uma molécula, então eu estou falando de ligação covalente. E se eu estou falando de uma molécula orgânica, eu estou falando de átomos de carbono, né? Compostos que contêm aí átomos de carbono. Então vamos relembrar aqui rapidamente o que é a ligação covalente. A ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, né? Então a gente tem ali o composto, por exemplo, o metano, onde nós temos o carbono, que possui 4 elétrons na sua última camada, fazendo ligações com átomos de hidrogênio, onde cada átomo de hidrogênio contém apenas um elétron na sua última e única camada. Correto? Então, se precisar, vocês podem relembrar esse assunto no mapa mental sobre ligações químicas. Mas o que a gente tem aqui, né? A gente tem o compartilhamento de elétrons de forma com que esses elementos eles obedeçam à regra do octeto. No caso, para o hidrogênio, né, não é bem um octeto, né? O hidrogênio ele fica estável com apenas 2 elétrons, porque ele tem uma única camada. Essa primeira camada ela comporta apenas 2 elétrons. Consequentemente, ele fica estável tendo apenas 2 elétrons. Fazendo o compartilhamento do elétron com um átomo de carbono, cada átomo de hidrogênio vai satisfazer ali a sua camada, então. Mesmo caso é o carbono. O carbono tem 4 elétrons, ele precisa de mais 4 para obedecer a regra do octeto. Então, se ele tem 4 átomos de hidrogênio ao seu redor, fazendo ligação consigo, consequentemente, ele vai estar compartilhando ali mais 4 elétrons, um de cada hidrogênio. Logo, ele tem a sua camada de valência preenchida, correto? Então, essa é a ideia base aí da ligação covalente. E quando a gente está falando de compostos que contêm átomo de carbono, a gente pode pensar também em questão aí da sua geometria. Qual vai ser a geometria dos compostos que contêm o carbono? Como o carbono ele faz poucas ligações, né, no máximo aí 4, ele vai ter geometrias bem distintas a depender aí do tipo de ligação que ele está fazendo. A saber, nós temos aí as principais geometrias dos átomos de carbono, são a tetaédrica, a trigonal plana e a linear. Como que eu vou saber quando que ele vai ter qual geometria? Bom, vamos analisar agora. A gente tem aqui uma geometria tetraédrica, significa que eu tenho carbono saturado. O que é o carbono saturado? São carbonos que estão fazendo apenas ligação simples com outro átomo de carbono. Por exemplo aqui do composto etano. Então, qual que é a forma geométrica que a gente tem aqui para cada átomo de carbono? Tetraedro. Por quê? Se a gente observar aqui, nós temos o carbono fazendo 4 ligações, correto? Se eu tenho 4 ligações, elas ficam mais distantes possíveis, fazendo um ângulo ali de aproximadamente 109 graus, né, no espaço tridimensional. Então, por isso que tem aí o formato do tetraedro. Se você tiver dúvidas sobre geometria, você pode também revisar no nosso mapa mental. Mas, observando aqui, dessa forma, ó, eu tenho o nosso tetraedro. Serve aqui, né? Considerando o meu desenho super torto, né? A gente tem aqui, ó, a formação de um tetraedro, correto? Mesmo caso para este outro átomo de carbono aqui. Nós temos também um tetraedro. A diferença é que ele está de cabeça para baixo em relação ao outro. Nós temos aqui cada átomo de carbono, por ele estar fazendo uma ligação simples, ou seja, um carbono saturado, consequentemente, a geometria que ele tem é tetraédrica. É por isso que quando a gente representa compostos que têm uma cadeia grande, com vários átomos de carbono, a gente faz aquele zigue-zague em linhas para simbolizar ali a representação dessas ligações, de modo que a geometria tetraédrica está ali de forma embutida. A gente não representa os átomos de hidrogênio, representa normalmente os átomos de carbono, né? Mas de forma que vai ter esse zigue-zague aqui, se a gente observar. Ó. Se eu continuasse, eu substituiria esse hidrogênio aqui por um átomo de carbono, consequentemente depois teria um outro aqui, e assim iria a minha cadeia, consequentemente fazendo esse zigue-zague. Tá? E voltando aqui agora, se a gente tem uma geometria
trigonal plana significa que eu vou ter um carbono insaturado através de uma ligação dupla, tá? Então, a ligação dupla, ela vai permitir a geometria aí trigonal plana. Por quê? A partir do momento que eu tenho essa ligação dupla, os átomos de carbono entre si aqui tem que fazer um ângulo de 180, não tem outra forma. Consequentemente, dessa forma, a gente tem aqui a formação dos nossos triângulos, que é a geometria aí trigonal plana, né? Eu vou ter um ângulo de 120 graus entre esses átomos aqui de hidrogênio, né? E 120 graus também entre esse átomo de hidrogênio com o outro átomo de carbono aqui. Mesma ideia para o outro lado, né? Consequentemente, ó, eu tenho aqui o meu triângulo, né? Embora o meu desenho não seja muito bom, dá para vocês entenderem aí a lógica, né? Estou sem minha mesa aqui no momento. E a mesma coisa é para este outro átomo de carbono. Ele vai ter aqui a mesma angulação. Se eu tenho 3 átomos, e consequentemente eu tenho que fazer essa ligação aqui, né? Uma insaturação dupla aqui, consequentemente eu tenho formação aqui da minha geometria, né? Trigonal plana. Então, dessa forma aí a gente consegue prever a geometria dos compostos que contém uma ligação dupla. Naquela região ali eu tenho essa característica. Tá? E se eu tenho um composto com geometria linear, é porque ou eu tenho um carbono insaturado por uma ligação tripla, ou então eu tenho um carbono insaturado por duas ligações duplas. A gente vai ver cada um desses dois exemplos aí para facilitar a esclarecer as ideias aí, tá? Então, ó, como a gente tem aqui uma ligação tripla, só resta uma única ligação livre para o carbono. Neste caso aqui, que seria com um átomo de hidrogênio, e o quanto distante que eu consigo pôr esse átomo de hidrogênio do outro átomo de carbono. Nessas condições, o mais afastado que eu consigo é com um ângulo de 180 graus. Se eu abaixar aqui, né, eu teria um ângulo maior que 180 em função da parte de cima, mas eu teria um ângulo menor que 180 na parte de baixo. Consequentemente, não seria algo viável, né? A ideia é que eu tenha sempre, né, as cargas, uma vez que a ligação tem carga negativa, ela seja o mais distante da outra possível. Consequentemente, para eu ter essa ligação aqui distante dessa, somente com um ângulo de 180 graus. Então, por isso que esse composto tem essa característica linear, certo? E se eu tenho um carbono insaturado por duas duplas, também vou ter essa característica. Tá? Então, esse exemplo aqui. Observe, este é o carbono que eu estou me referindo, tá? Carbono insaturado por duas duplas. Se o carbono central aqui ele tem essas duas ligações duplas, não tem como fazer com que essas ligações fiquem mais distantes uma da outra que não 180 graus. Tá? Então, este camarada aqui, ele vai ter esse comportamento. Agora, o que a gente observa em relação aos outros átomos de carbono? Se eu olhar o da esquerda ou da direita, que eles são idênticos aqui, né? Eu tenho o quê? Apenas uma ligação dupla em relação a ele. Consequentemente, ele tem qual característica? Trigonal planar. Né? Ou trigonal plana, mesma coisa. Então, aqui a gente vê a ideia anterior mais a ideia da linearidade em função deste carbono central aqui por ter duas ligações insaturadas duplas, tá? Então, essas são as geometrias aí básicas dos compostos orgânicos. Beleza? Então, voltando agora aqui, em função da ligação covalente, a gente pode pensar o quê? Em questão da polaridade. Então, uma ligação covalente, ela pode ser apolar. O que é a ligação apolar? É uma ligação que não tem diferença de polos. Ou seja, eu não tenho um local que está com carga positiva e um local que tem carga negativa. As cargas estão bem distribuídas entre os elementos. Consequentemente, eu não tenho essa diferença de carga. Por isso é apolar. Então, esse composto, por exemplo, ele não tem essa distribuição de carga. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade, eu acabei me adiantando aqui, né? Ela é praticamente nula entre átomos de carbono e de hidrogênio. Tá? Mas a gente tem situações onde a gente tem também ligações covalentes que são polares, que é o caso de compostos que contêm oxigênio. Porque o oxigênio é um elemento eletronegativo. Ele tende a receber elétrons, logo ele tende a receber carga negativa
consequentemente, o carbono fica com carga parcialmente positiva. Então, esse tipo aí, né, da formação de dipolos, ou seja, da polaridade dos compostos, tem a ver com a eletronegatividade. Tem a ver com a eletronegatividade. Só lembrar que isso é o quê? Uma propriedade periódica, que nós já vimos também em mapas mentais passados. Certo? Então, a partir disso, eu posso avaliar o momento de dipolo de uma ligação química, tá? Da ligação entre o átomo de carbono e o outro elemento que está ligado aí. Tá? Se eu tenho átomos idênticos, carbono ligado com carbono, eu não tenho diferença de polaridade. E nem no caso aqui, carbono com hidrogênio, porque a eletronegatividade dos dois é praticamente a mesma, tá? A gente considera aí que elas são muito próximas, consequentemente, não tem uma distinção aí entre quem prefere ficar com o elétron de quem, certo? Então, se a gente avaliar aqui, por exemplo, do nosso composto que a gente já viu aqui de exemplo, né, que é o eteno, a gente tem o que aqui? Não tem diferença de polaridade entre a ligação carbono-hidrogênio e não tem diferença de polaridade a ligação carbono-carbono, beleza? Agora, quando eu tenho o metanal, né, esse aldeído aqui, considerando que este átomo seja um oxigênio, a gente vai ter uma diferença de polaridade nessa ligação aqui, onde aqui a gente tem uma carga parcial aqui negativa e aqui a gente tem uma carga parcial positiva. Tá? A ligação entre carbono e hidrogênio não tem diferença. A polaridade vai dar aqui, né? Então a gente tem aqui uma diferença de polo. Logo, a gente tem uma ligação aqui que tem essa característica polar, certo? Então, a gente tem que avaliar em função das ligações primeiro. Depois que eu fizer das ligações, eu vou avaliar, né, o momento de dipolo total da minha molécula. Tá? Então, o momento de dipolo resultante é o que? Nada mais, nada menos do que eu comparar aqui novamente com a polaridade das ligações, ou seja, a soma dessas polaridades. Então, o que, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho uma diferença de polo neste sentido. Os outros dois são praticamente nulos, então o momento de dipolo resultante neste caso é sentido aqui para a direita. Beleza? E no caso anterior, eu não tenho distinção de polos, consequentemente, o momento de dipolo resultante aqui é zero. Né? Então, se a gente avaliar aqui, né, ele pode ser nulo ou não nulo. Neste caso aqui é nulo. Representa pela letra grega mi. Neste caso é igual a zero. E neste caso, ele é diferente de zero. Ele não é nulo. Quando o composto tem um momento de dipolo resultante que não é nulo, ele é um composto polar. Logo, o metanal é polar. E no caso do composto que a resultante foi nula, que é o caso aqui do eteno, significa que é um composto apolar. E qual que é a vantagem de saber se um composto é polar ou apolar? Bom, através disso a gente consegue saber algumas propriedades, como por exemplo, a temperatura de ebulição desses compostos e a solubilidade desses compostos. Lembra? Solubilidade semelhante dissolve semelhante. Então, compostos que são polares, eles são solúveis em compostos que também são polares, assim como os compostos que são apolares são solúveis em compostos que são apolares. É por isso que água e gasolina não se misturam. E é por isso que água e álcool se misturam. Se a água é polar, a gente sabe que o álcool tem que ser o quê? Polar também. E, no caso da gasolina, se ela não mistura com água, consequentemente ela é apolar. E isso tudo é em função aí do que a gente está vendo nesse capítulo. Tá? A gente vai avaliar também a questão da solubilidade e da temperatura de ebulição em função de uma outra propriedade que eu vou falar agora mesmo. Então, a molécula orgânica, né? Quando a gente está avaliando as moléculas orgânicas, você imaginar, sei lá, um frasco de etanol, um frasco com gasolina, o que que tem ali entre as moléculas que fazem elas ficarem unidas e no estado físico em que elas se encontram, né? É um assunto que nós também já vimos, que é o quê? As interações intermoleculares. Então, quando a gente tem as interações intermoleculares, vamos revisar aqui quais são, né? São as ligações de hidrogênio,
a interação de polo e a interação de Van der Waals. São as principais aí interações intermoleculares. Ok? Então, vamos pensar aqui em função da ligação de hidrogênio primeiro. Se eu tenho aqui, por exemplo, o composto metanol, tá? Lembrando aqui que o PC seria o carbono, né, o oxigênio, e os brancos são os hidrogênios. Então, qual que é a interação entre moléculas de metanol no frasco de metanol? É através da interação aí da ligação de hidrogênio. A gente tem um composto que é muito eletronegativo, que é o oxigênio, ligado diretamente ao hidrogênio. Consequentemente, eu tenho uma distinção de carga muito grande aqui, o oxigênio com a carga negativa, né, e o hidrogênio com carga positiva. Eles vão fazer a interação, né, o hidrogênio com a carga positiva, com o oxigênio com carga negativa da outra molécula e vice-versa. Consequentemente, eu tenho uma interação aí muito forte, certo? E no caso da interação de polo, é o caso do metanal, beleza? O metanal, ele tem aqui, né, o carbono e o oxigênio com uma distinção de carga, que a gente viu anteriormente aqui. Consequentemente, a carga positiva vai atrair a carga negativa da outra molécula e vice-versa. Então, esse é o tipo de interação de polo de polo. E a interação de Van der Waals, que é a interação fraca, ocorre entre o nosso eteno, além de várias outras moléculas orgânicas, né? Então, lembrando qual que é o tipo de interação aqui, é uma interação muito fraca. É como se, que, devido à própria vibração da molécula, por mais que ela não tenha uma diferença de dipolo, quando tem ali a vibração, né, as moléculas não ficam paradas, eu tenho uma leve variação ali da polaridade da molécula, mas é bem leve, tá? Só que o fato de fazer essa pequena mudança de carga induz a carga da molécula que está vizinha ali. Consequentemente, eu vou ter uma carguinha bem fraquinha, distinta ali de positivo e negativo, que vai interagir a positiva com a negativa, né? De forma a ter ali, então, essa interação bem fraquinha, que é a interação de Van der Waals. Beleza? E isso vai interferir aí novamente nas questões da temperatura de ebulição e da solubilidade. Então, se a gente pensar em questão de solubilidade, a gente vai ter o quê? Em função aí do tipo de interação. Se eu tenho um composto que faz ligação de hidrogênio, ele vai ser solúvel em água? Com certeza, porque a água também é proveniente de ligação de hidrogênio, né? A água tem oxigênio e hidrogênio apenas. Consequentemente, eu tenho ali um aspecto bem forte de fazer a ligação de hidrogênio. Logo, o composto ali como o metanol, ele vai interagir muito bem com a água, consequentemente vai ser solúvel nela. Beleza? No caso dos compostos de polo, ele vai ser solúvel em água? Vai. Por quê? Porque a água, ela é polar. Então, ela tem uma diferença de polo entre o oxigênio e o hidrogênio. Não vai ser tão forte quanto a ligação de hidrogênio, porque no caso do metanal, né, que é o aldeído aí que eu utilizei de exemplo, né, ele tem a sua polaridade, vai interagir com a molécula de água, onde o oxigênio vai interagir com o hidrogênio e o carbono vai interagir com o oxigênio da água, consequentemente, vai ser solúvel também. Vai ter uma interação boa ali. E no caso de Van der Waals, a gente tem essa interação muito fraca e, consequentemente, a presença da água ali ela não vai contribuir muito para que tenha essa solubilidade, porque são polaridades bem distintas agora, tá? Então é dessa forma que a gente consegue aí identificar a solubilidade em função da interação intermolecular. E a temperatura de ebulição? Bom, o que a gente tem que pensar quando eu falo de temperatura de ebulição? É a temperatura que eu preciso atingir para que o composto no estado líquido passe para o estado gasoso. Então, pensa comigo, o que é mais fácil eu fazer sair do estado líquido, estado com maior interação, para um estado de menor interação? Quem tem interações fortes ou quem tem interações fracas? Quem tem interação fraca vai se separar muito mais fácil. Então, eu preciso de uma temperatura menor para que esse composto passe do estado líquido para o estado gasoso. É por isso que nós temos o composto como o eteno, temperatura ambiente, na forma de gás. Tá? Porque a temperatura de ebulição dele é muito baixa. Consequentemente, a temperatura ambiente é já mais do que suficiente para que esse composto fique na forma gasosa. Tá? Diferentemente do metanol. O metanol ele tem ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte. Consequentemente,
eu preciso fornecer uma energia maior ali, aumentar a temperatura, para que haja a separação das moléculas e eu mude o estado físico dele. Tá? Os compostos de polo ali, é a mesma ideia. E claro, aqui eu estou comparando compostos com tamanhos similares, tá? Se eu estiver avaliando, por exemplo, apenas compostos que têm aí interação de Van der Waals, que é o caso aí dos alcanos, que a gente já viu, a separação lá do petróleo, aí a gente tinha o quê? Uma diferença grande da temperatura de ebulição quando eu aumento a cadeia do meu composto orgânico. Por quê? Se eu tenho uma cadeia muito grande, eu vou ter uma interação forte. Mais que a ligação é fraca, né? Eu vou ter a interação Van der Waals é fraca, mas eu tenho uma cadeia muito grande, então eu tenho uma força maior do que se eu estiver comparando aí com compostos que têm uma cadeia bem menor. Tá? E é por isso que a parafina da vela é sólida em temperatura ambiente, a gasolina é líquida em temperatura ambiente, ela tem uma cadeia bem menor do que a parafina, e o metano, por exemplo, né, o gás metano, ele é um gás porque ele tem ali uma cadeia, né, nem uma cadeia, pode-se dizer, porque ele tem só apenas o carbono com 4 hidrogênios, então ele não tem ali muito superfície para poder fazer a interação entre uma molécula e outra. Consequentemente, ele é estado gasoso na temperatura ambiente, certo? Então, essa é a ideia do mapa mental que eu proponho aqui para vocês e espero vocês no nosso próximo.